Excelente! Vamos agora a mais participações aqui no Centenário do Reiki. E Johnny, quem é a nossa próxima convidada? Pois é, Samuel, a nossa próxima convidada também é uma cientista, uma amiga muito querida, é a professora mestre em ciências Deise Lucy Alves Campos Melo. O tema que será abordado por ela é a trajetória do Reiki na Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, que fica no Rio de Janeiro. Fiz aqui um resumo do currículo dela. Ela é graduada em Ciências Biológicas pela Faculdade de Humanidade Pedro II, a FAUP. Ela tem mestrado em Imunologia Molecular no Instituto Oswaldo Cruz, na Fiocruz. Por mais de 30 anos foi lotada no Laboratório de AIDS e Imunologia Molecular da Fiocruz. Atualmente trabalha no setor da assessoria de promoção da saúde e cooperação social no Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, com o Reiki e outras atividades. Apresentou trabalhos em congressos nacionais e internacionais relacionados às práticas integrativas e complementares em saúde, as PICs, e criou um grupo de estudo denominado Ciência EPICS, no Instituto Oswaldo Cruz. Iniciou no Reiki portadores de deficiência auditiva. No ano de 2017, ela iniciou a primeira turma de capacitação de Reiki na fundação dentro da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Ela expandiu desde então o Reiki a outras unidades da Fiocruz, assim como pessoas, o público externo, e implementou várias atividades relacionadas ao Reiki. Ela iniciou aproximadamente dentro da Fiocruz 400 reikianos, tendo formado 31 novos professores, novos mestres de Reiki. Essa é a nossa próxima palestrante. Legal, e conta pra gente como é que você a conheceu ou algum fato marcante, né, que você teve com a Daisy. Ela já era uma reikiana, uma mestre de reiki, e ela nos procurou no sentido de se aprofundar. Ela já vinha fazendo um trabalho belíssimo, né? Mas uma coisa que tocou muito o meu coração aconteceu no dia 28 de novembro do ano de 2019. Ela me convidou, ela estava tendo algumas dificuldades, né? Porque dentro da Fiocruz, o reiki sofreu muitas resistências em função da indústria farmacêutica estar implantada também lá dentro. Há interesse que as pessoas fiquem doentes para consumir os medicamentos. Então, ela pediu que eu fosse à Fiocruz fazer uma palestra. Tivemos dificuldade até de conseguir um auditório, os funcionários não foram liberados, aí conseguimos fazer a minha palestra no horário de almoço, e os funcionários, ao invés de irem almoçar, eles foram para a minha palestra com fome, e nós consumimos aquelas 2 horas quase, falando sobre o reiki, todo mundo faminto, e o auditório ficou muito cheio, todas as poltronas ficaram ocupadas, com gente sentada pelo chão, e isso ajudou muito para que algumas pessoas que tinham alguma resistência ao reiki, alguns médicos estavam presentes, que aceitassem um pouco melhor o método. E eu guardo essa palestra com muito carinho, nós temos um vídeo no YouTube, essa palestra foi toda filmada. É isso, Samuel. Muito bem. Então vamos lá, vamos receber então a Daisy Lucy Alves Campos Melo aqui no Centenário do Reiki. Bem-vinda, Deise, a palavra é sua. Seja bem-vinda a mais uma partilha aqui do Centenário do Reiki, temas especiais com pessoas especiais, celebrando este centenário do Reiki. E agora nós vamos receber a próxima convidada, que é a Daisy Lucy Campos Melo. Daisy Lucy Campos Melo, seja bem-vinda, Daisy. Obrigada pelo convite.
Muito bom recebê-la aqui. E a gente viu que você está com uma quantidade muito grande aqui de slides para passar, porque é para contar realmente a Sim, trajetória do Reiki sim, na Fiocruz, né? É algo que exatamente. você preparou realmente com muito carinho aqui a apresentação nesse centenário do Reiki. Como é que você se sente nesse momento tão especial do centenário? Muita gratidão, né, por ter sido convidada para estar nesse momento aqui muito especial, né, um momento de 100 anos do Reiki. E como eu sou reikiana, então isso tem todo um significado, tem toda uma importância de estar nesse momento. Você falou, né, você é reikiana as pessoas que estão partilhando aqui são mestres de reiki ou partilham reiki há muito tempo. Como é que foi seu primeiro contato, sua primeira sintonia com o reiki? Então, eu comecei o Reiki em 2004, né? Acho que eu nem conhecia o John DeCarli, né? Eu fui fazendo aquele cursos de reikis livres que ainda existem, né, por aí, e comecei a me apaixonar, né? Então, eu fiz o nível 1, nível 2, nível 3A, e fiquei treinando, né, participando de voluntários, eu ia para vários locais onde a gente aplicava o reiki, e entre amigos e na família, e a gente vai vendo a potência do reiki, né? A gente vai, conforme a gente vai praticando, a gente vai vendo o quanto é importante, quanto que essa energia age, né, em relação às pessoas que recebem essa energia. Então, a gente vai ficando um pouco assim maravilhada, né? Então, assim, e o efeito é muito, às vezes é muito rápido, né? As pessoas já saem sem, sem os sintomas que entrou. Então, isso foi uma coisa que me encantou, né? De estar sempre praticando o reiki durante esses anos todos. Muito bem, eu sei que você tem bastante história, muita coisa para partilhar, então já vou colocar aqui na apresentação para vocês acompanharem um pouco dessa trajetória do reiki na Fiocruz. Aí você conta também quando você entrou na Fiocruz, que eu acho que não está. Quando que você entrou na Fiocruz? Bom, eu entrei em 1982 para fazer um curso técnico, depois eu fui para o laboratório, aliás, nem era laboratório, era departamento de imunologia, depois passou para ser o laboratório de AIDS e imunologia molecular, fiz meu mestrado nessa área, né? E fiquei até hoje trabalhando lá como coordenadora da parte molecular, de diagnóstico molecular do HIV, também fui gerente da qualidade dentro desse laboratório. E próximo a me aposentar, eu tive a chance de passar para uma outra unidade e participar dessa trajetória aí do Reiki que eu vou contar. Muito bem, então vamos lá. Trajetória do reiki na Fiocruz com Daisy Lucy Campos Mello. Vamos a colocar os slides. Aí você vai pedindo e eu vou passando aqui Então, pode para passar você. para o próximo, né? Pode passar para o próximo, por favor. Então, essa trajetória do Reiki na Fiocruz tem muito a ver com a minha vida dentro dessa trajetória. Então, foi assim, uma construção que foi ao longo desses anos, tá? Então, pode passar o próximo. Então, a Fiocruz, né, é uma instituição que todos conhecem do Ministério da Saúde, ela tem 125 anos, ela está envolvida com essa parte da promoção da saúde, desenvolvimento social, e dentro da Fiocruz nós temos várias unidades, né, e eu faço parte do Instituto Oswaldo Cruz, que realiza pesquisa, né, trabalha com ensino, desenvolvimento tecnológico, e visando a promoção da saúde. Então, próximo. Dentro dessa unidade, eu faço parte de um setor chamado Assessoria da Promoção da Saúde e Cooperação Social. Dentro desse setor, temos várias atividades que são práticas integrativas e complementares, como acupuntura, tem o reiki, tem terapia floral, auriculoterapia e meditação, como outras também. Todas visando a qualidade de vida das pessoas que trabalham na Fiocruz e os seus alunos também. Às vezes, também nós atendemos as pessoas da comunidade que estão ali na periferia, que buscam o atendimento dentro da Fiocruz. Então, próximo. Então, essas práticas, elas iniciaram já há um tempo, né, desde 2006, reconhecida pelo Ministério da Saúde, né, elas entraram como uma política, né, através dessa Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Nós tivemos inicialmente 5 práticas em 2006,
Em 2017, 14 práticas, incluindo aí o reiki. Em 2018, mais 10 práticas. Então, atualmente, o Sistema Único de Saúde, ele reconhece 29 práticas de uma forma bem integral e gratuita para a população. Próximo. E a gente percebeu que, ao longo, depois que foi introduzida essas práticas, um crescimento contínuo, né, dessa procura dessas práticas desde quando ele começou. Né? Então, eu coloco aqui um exemplo, tá? Não são todos os procedimentos, mas alguns procedimentos que eu achei mais relevantes, desde 2017 a 2019, para a gente perceber que há um contínuo procura, né, dentro dessas práticas, e o reiki também está incluído dentro delas. Né? E essas práticas contribuem para a harmonização das pessoas que estão em situações aí de angústia, sofrimento e tudo mais. Então, essas daqui são as práticas que reduzem, né, esse desconforto que as pessoas apresentam. Pode passar? Na nossa unidade, nós também vimos essa procura também ser aumentada da mesma forma. Então, nós começamos aí o reiki dentro da nossa unidade, né, da assessoria, em 2017, né, com 500 atendimentos. No finalzinho de 2017, nós já conseguimos atender 500 pessoas. Em 2018, 1.000 pessoas, né, 1.000 atendimentos, e em 2019, 1.650, e em 2020, que foi o início da pandemia, até março, né, nós atendemos 550 pessoas. Imagine se a gente continua até o final do ano de 2020 atendendo presencial. Então, esse aqui é o nosso quadro aí de participação de trabalhadores e alunos da Fiocruz. Então, pode passar. Esse é o nosso espaço, né? A gente aproveita aí para convidar, né, quem quiser conhecer o nosso espacinho que a gente tem. É um espaço pequeno, mas suporta, né, a nossa demanda. Pode passar. Próximo. Então, em 2017, nós começamos o reiki dentro da Fiocruz. Né? Então, para isso, eu escrevi um projeto, né, que apresentei para no caso, foi um setor dentro da Fiocruz, que não foi exatamente o IOC, né, foi um outro setor, e para convencer, né, esse chefe da unidade, desse setor, eu tive que escrever um projeto e escrever, né, que reiki era uma prática universal, que canalizava essa energia e através de um reikiano, né, e tinha o propósito de harmonizar o corpo físico, emocional, mental e espiritual. Mas eu acredito que, quando eu coloquei o que significava o reiki, como é que ele atuava, eu acho que isso não foi o ponto predominante para convencê-lo aqui a introduzir a técnica, né, de reiki na Fiocruz. Próximo. E sim, é que o reiki tinha baixo custo, era uma técnica que não tinha custo para aquela unidade, porque eu era reikiana, eu iria dar aula, e o reiki era um método de autotratamento, beneficiava todos os seres, as plantas, os animais, não precisava de diagnóstico, não desgastava o terapeuta e era reconhecida pelo Ministério da Saúde. Então, eu acredito que, dentro desse projeto que eu escrevi, os próprios benefícios do reiki ajudou na escolha, né, e na decisão para que começasse o reiki na Fiocruz. Pronto. Então, nós começamos aí em 2017 e em 2018 nós começamos aí a enviar os nossos relatos para os congressos. Né? Então, eu apresentei aí 2 trabalhos no primeiro Congresso Internacional de Reiki. Já foi um ano que nós elaboramos projetos para entrar em colaboração com outras unidades da Fiocruz, né, com palestras, intensificamos os atendimentos presenciais, disponibilizamos mais turmas, porque em 2017 nós iniciamos com uma turma, e em 2018 já tínhamos 3 turmas, e nós tivemos aí a visita do Dr. Ricardo Monese, que nos ajudou aí a divulgar o reiki dentro da Fiocruz.
Então, aqui o registro, né, dessa presença no primeiro Congresso Internacional de Práticas Integrativas, né, e Complementares, que aconteceu no Rio de Janeiro. Próximo. Então, aí nesse congresso, nós apresentamos aí 2 trabalhos. Um foi o primeiro projeto experimental de capacitação em Reiki no nível 1, que foi na unidade da COGIC, naquela unidade onde eu apresentei o projeto, e essa aqui é a minha primeira turma do nível 1, formada em 2017. Próximo. Apresentei também um relato da experiência dos novos reikianos formados pela COGIC. Aqui tem um ponto muito interessante, porque foi a primeira turma, e daí nós começamos a utilizar os alunos também como voluntários para o atendimento. E a participação dos alunos como coautores do trabalho. Pode passar? Então, aí nós temos o registro, né, da visita do Dr. Ricardo Monese, que é a primeira tese de doutorado no Brasil, né, prestigiando os reikianos da Fiocruz e ajudando a integrar mais ainda e alicerçar mais ainda o reiki dentro da Fiocruz. Então, em 2019, né, todos os trabalhos que a gente produzia no ano anterior, no ano seguinte, nós apresentávamos nos congressos. Então, nós apresentamos aí um trabalho na primeira conferência de promoção da saúde realizada dentro da Fiocruz. Também apresentamos trabalhos no segundo Congrepix, que foi em Sergipe, Lagarto, a gente apresentou 2 trabalhos, e também no 11º Congresso Internacional da Lubrate, né, que também aconteceu em Goiás. Nós apresentamos mais um trabalho, intensificamos os atendimentos, que só aumentavam, né, dentro da unidade da Fiocruz, e abrimos mais turmas, e nós tivemos nesse ano a visita do mestre John DeCarli. Então, nós apresentamos um trabalho que mereceu até uma missão honrosa dentro da promoção da saúde, apresentado na primeira conferência de promoção da saúde dentro da Fiocruz, que foi a capacitação de reikianos no nível 1 e 2, em parceria com a auriculoterapia, né? Então, pode, próximo. Também apresentamos aí no Congrepix, no segundo Congrepix, realizado lá em Lagarto, Sergipe, o reiki como uma filosofia de vida. Então, assim, logo quando eu comecei a dar aula, eu percebi que não era apenas uma capacitação de reiki, e que o reiki também era uma filosofia, um modo de ser. Estava ajudando as pessoas dentro dos processos, né, de angústias, de problemas de relacionamentos dentro da Fiocruz, né, dentro dos seus laboratórios, né, dos seus setores. Então, eu vi que o reiki era também uma filosofia de vida. Próximo. Também, dentro desse ano, nós capacitamos reiki, né, em nível 1, de pessoas com deficiência auditiva, né, e esse trabalho foi um trabalho bem mais complexo, né, porque nós tivemos que convencer, primeiro, as pessoas que trabalhavam com esses surdos de que era importante aprender reiki, né, porque até então eles não participavam de nenhuma prática holística. Então, nos primeiros, nós formamos um mini curso para falar sobre o reiki para os psicólogos, sociólogos, os coordenadores, o intérprete, né, para poder trazer para eles um linguajar, né, uma interpretação em Libras de acordo com o que eu falava, e sim, depois, né, eles autorizaram para eu poder formar a primeira turma dentro da Fiocruz de portadores de deficiência auditiva. A próxima. E também enviei, nesse mesmo ano, a capacitação da técnica em reiki em ambiente de laboratório, que foi no período, né, de 2017 até 2019, em benefício à felicidade e o bem-estar. Nós tínhamos aí dentro dos alunos, dentro do nível 1, nível 2,
a chefe da unidade da COGIC, né, que é a coordenação de infraestrutura dentro da Fiocruz. Ela era psicóloga e era psicóloga voltada à psicologia positiva. Então, ela me alertou que os benefícios, né, do Reiki eram em pró-felicidade, trazia o bem-estar, estava alinhada dentro de uma psicologia positiva. Então, foi um olhar dela como psicólogo e como chefe de um setor, que é um dos setores que tem mais pessoas dentro da Fiocruz. E ela era minha aluna. Então, a gente aproveitou essa visão dela e escrevemos esse trabalho e enviamos para a Unipaz, né? Um trabalho que foi realizado foi enviado para a Goiânia. Tá, no próximo. E dentro desse ano mesmo, nós escrevemos mais projetos, né? Foi um ano bem ativo. Nós capacitamos em unidades fora do campus onde eu estou, que eu sou de Biomanguinhos, né? Sou do IOC de Biomanguinhos, que fica na Avenida Brasil. Então, nós capacitamos pessoas do Instituto Fernandes Figueira, capacitamos pessoas da Mata Atlântica, que é em outro bairro, capacitamos pessoas de Farmanguinhos, que fica lá em Jacarepaguá, todas do nível 1. E tivemos aí mais uma coisa que ajudou muito, né? O auditório estava lotado, né? Foi uma empolgação geral dentro da Fiocruz, a visita do John DeCarli, que ajudou ainda mais, né, a disseminação, a divulgar o Reiki dentro da Fiocruz. Foi um ponto, assim, um marco para nós. Próximo. Então, em 2020, com o início da pandemia, a gente viu que foi assim um agravamento dessa doença, a gente teve que ter um isolamento, né, e observamos o agravamento da ansiedade, de angústia, de medo, né, de solidão, e o Reiki ajudou muito as pessoas, né, dentro da Fiocruz que tinham conhecimento dessa técnica, a participar dessa técnica. Então, nós implementamos mais turmas, né, foi o ano que teve 9 turmas só no primeiro semestre, mais acho que 5 turmas no segundo semestre, e nós colocamos aí o nível 1, nível 2, nível 3A, nível 3B, e em vários horários. Então, a gente tinha horário da manhã, da tarde, da noite, para abraçar, né, todas as pessoas que nos procuravam. Então, a técnica de Reiki, nós intensificamos nesse período, né, que foi um de isolamento, os serviços online, né, intensificamos aí e criamos outras atividades online. Então, nós já tínhamos o Reiki à distância, que foi intensificado nesse período, nós já tínhamos um grupo de Reiki, que também foi intensificado com autoajuda, solidariedade, né? As pessoas perdiam seus entes queridos, a gente passava a mensagem, então também foi intensificado e houve foi muito importante nesse período para as pessoas a participação desses grupos de reikianos dentro da Fiocruz. Foram criados também o Reiki Planetário, que é uma técnica, né, que o Reiki tem, mas a gente não tinha antes da pandemia, e também as aulas online, né, que foram iniciadas a partir, né, do início do isolamento, né, a partir do dia 12. Então, 12/3, como está aí na imagem, né, escrito, foi a nossa última aula presencial, e na semana seguinte já estávamos com a aula online. E também implementamos, que é um grupo que já existe, né, em outros locais, né, que é a leitura, né, dos 120 poemas do Imperador Meiji, que também foi iniciado depois da pandemia. Então, foi um momento que a gente viu que precisava do autocuidado. Acho que nunca a gente precisou tanto de se cuidar, né? Estando em casa, né? Cuidando da nossa saúde física, mental e emocional. E o Reiki teve um papel muito importante nesse período para os funcionários, né? Para as pessoas que eu conheci dentro da fundação, que foi esse autocuidado, né? A autoaplicação, e essa troca que a gente também fazia entre as pessoas que eram reikianas, né? E a gente sempre colocou em alerta aí, né, que o Reiki não substitui o serviço de tratamento. Então, as pessoas tinham medo, né? Tinham medo de ir para o hospital se contaminar. Então, elas ficavam no autotratamento e a gente tinha, olha, vocês têm que procurar o serviço médico.
Próximo. Então, em 2021, nós criamos aí mais uma oportunidade, né? Acho que se não fosse essa pandemia, talvez isso não acontecesse, né? Essas implementações. Nós criamos o grupo de Ciências e PIX, né? Iniciado aí em maio de 2021. Ele conta com 19 participantes, e dentro desses participantes, a maioria são doutores, mestres e graduados, né? E nós temos uma diversidade de graduação, nós temos médicos, biólogos, enfermeiras, farmacêuticos, químicos, psicólogos, todos pensando dentro de um olhar da ciência, né? Com a intenção de ler artigos científicos e também mentalizar, e, né, produzir algum, quem sabe, né, mais para frente, trabalhos científicos relacionados ao Reiki. E também criamos um grupo que é o Reiki sincronizado, né? Isso aí foi muito interessante. Foi um médico que faz parte desse grupo de ciência. Ele, Deise, vamos fazer aí uma coisa, incrementar alguma coisa de atendimento online. E eu fiquei, vamos sim. E aí veio uma outra aluna que, em outro momento, de outra turma, falou essa palavra sincronizado, né? Então, eu peguei esses dois momentos, né? Que um queria realizar algum tipo de trabalho online, e essa palavra sincronizado que saiu, de repente, no meio da aula. E aí eu juntei esses dois momentos aí, né, essas duas possibilidades, e aí criei aí o grupo para Reiki sincronizado, que foi iniciado em julho de 2021. Então, até hoje, né, até o momento, né, nós temos aí 22 trabalhos, né, 22 encontros, na realidade, semanais, que aconteceram aí no ano de 2021. Nós fazemos um registro em cada encontro desse Reiki sincronizado, com a quantidade de participantes em cada encontro, quem transmite Reiki e quem recebe Reiki, e colocamos uma outra modalidade, vamos dizer assim, né, de pessoas que recebem e transmitem ao mesmo tempo. Aí foi questionado isso, porque quem envia Reiki também está recebendo Reiki, mas as pessoas gostaram dessa opção e queriam também, não só enviar o Reiki, mas também estar recebendo o Reiki dentro daquele grupo. Então, foi assim, meio, a princípio, algumas pessoas ficavam assim, não, mas a gente já está recebendo. Eu falei assim, não, vamos deixar e vamos analisar como que será, o que vai acontecer. E aí eu comecei a ter relatos, né, que eu não coloco aqui, mas eu comecei a ter relatos de algumas pessoas, não muitas, que quando estavam nessa posição de transmitir, né, e estar recebendo de outra pessoa, intensificava, ela sentia uma energia maior dentro de si. Né, e algumas pessoas, né, dentro em cada dia, respondiam, né, faziam parte de um questionário de satisfação. Então, a gente também tem os relatos de cada encontro que as pessoas deixavam seus registros. Então, só para enfatizar aqui, nós tivemos até o momento, né, 661 participantes, né, 161 que transmitiram, 505 que receberam, 183 pessoas que ficaram nessas duas posições de receber e transmitir, e 363 responderam o questionário de satisfação. Tá? Pode passar. Aqui eu trouxe para vocês terem uma ideia que isso aqui foi bolado também, né, de uma ferramenta do Google, por uma reikiana, mestre, que conhecia bem essa ferramenta, e trouxe para a gente um modelo, né, uma maneira de organizar o nosso resultado. Então, eu trouxe aqui como exemplo de um atendimento de Reiki sincronizado que aconteceu em agosto de 2021. Nós tivemos aí 45 participantes e 27 desses 45 responderam o questionário de satisfação. Então, aqui nós vemos que da esquerda para a direita, né, quem recebeu o Reiki, a quantidade de pessoas em percentual, né, que recebeu o Reiki, 59,3%, quem enviou Reiki, 25,9%,
quem enviou e quem recebeu o reiki, 14,5%. Então, depois, né, as pessoas respondiam como elas estavam antes do reiki e depois do reiki. Então, o A é antes e o B é depois. Então, a gente vê que algumas pessoas estão extremamente estressadas, muito preocupadas, né? Que é o azul, né? Tem o média preocupação, né? E o médio estresse, que é o vermelho, e o baixo, que já entrou, né, no reiki já tranquila, com pouca preocupação, e em cor de abóbora. E depois do reiki tem aqui o resultado, que a gente vê que as pessoas se sentem mais relaxadas, né, totalmente relaxadas. Uma pessoa, apesar dela ela iniciar com dor, né, e terminar com dor, ela se sentia em paz. Aí eu coloquei aqui como exemplo que após a finalização desse trabalho, nesse dia, ela ainda sentia dor, mas estava em paz. Então, o próximo. E nesse ano também, em 2020, nós enviamos também um outro trabalho no terceiro Congrepix, que foi realizado em São Paulo, colocando aqui um geral, né, dentro desses anos que a gente participou aí dos reikis dentro da Fiocruz. Então, em 2017, nós iniciamos no nível 1, né, com 17 alunos. Em 2018, nós introduzimos o nível 1 e o nível 2, com 61 alunos, em 2019, nós tivemos aí 118 pessoas, né, reikianos, distribuídos entre o nível 1, nível 2 e o nível 3A, e em 2020, né, nós tivemos aí, até o momento que a gente enviou esse resultado aí para esse congresso, nós tínhamos 116 reikianos com 16 mestres, tá? Então, entre o nível 1, nível 2, nível 3A e nível 3B. Então, vocês podem perceber que eu fui introduzindo os níveis a cada ano, tá? Então, no total aí, né, dentro que nós tivemos 312 capacitações, foram 18 turmas, 8 pessoas portadoras de deficiência auditiva, que dentro desse grupo concluíram o nível 1. Então, aí nós tivemos aí, voltam só um pouquinho, nós tivemos aí, entre 2017 a 2020, mais de 2.000 atendimentos somente de reiki no laboratório antes da pandemia. E depois da pandemia, nós não atendemos mais presencial e iniciamos os atendimentos à distância, que em 2020 atendemos 132 pessoas. Pode passar. Então, aí, em 2022, né, nós disponibilizamos o curso de formação em todos os níveis, né, para alunos, trabalhadores. Também algumas pessoas de fora, né, nós aceitamos também. Então, nós totalizamos até o final do ano passado 482 capacitações, né, não reikianos novos, mas capacitados, que a gente entregava a certificação e assim que a gente contabiliza. 170 capacitações só em 2021. Então, de atendimento à distância, né, em 2021, nós finalizamos aí com 241 atendimentos, e tivemos agora, né, estamos já iniciando nesse ano, as pessoas que foram formadas em mestres, já atuando dentro da Fiocruz. É isso que eu gostaria de me aposentar e já deixar essa roda, né, já deixar esse movimento dos mestres, né, capacitados dentro da Fiocruz, continuando esse trabalho aí dentro do reiki. Para o próximo. Então, nós temos algumas conclusões, né, vamos fazer rapidamente, né, observamos que os resultados positivos, podendo a capacitação do reiki ser indicado como modelo para as outras unidades da Fiocruz, como outros ambientes corporativos. Os reikianos formados poderão estar voluntariamente disponíveis para atuar em diversas unidades da Fiocruz. Nós temos vários problemas, né, de angústia, de intenção de suicídio, né, que às vezes aparece dentro da Fiocruz, e o reikiano pode estar ali colaborando de uma certa forma com as pessoas que ele trabalha com ela, né, ajudando, encaminhando, né, confortando de uma certa maneira. A prática do reiki pelos formados trouxe benefício para o seu próprio bem, né, e para os terceiros. Pode passar.
O reiki fortalece a proposta das práticas integrativas, né? E reflete positivamente nos hábitos culturais da instituição. Isso já foi uma visão da psicóloga, né? Que nós tínhamos uma psicóloga que era chefe de uma unidade, com essa visão, começou a me despertar sobre essa parte, né, da psicologia positiva. Verificamos também que o reiki poderia ser uma filosofia de vida, auxiliando aí, né, um conceito de alcançar um verdadeiro conceito, de saúde, que é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente uma ausência de afecções e enfermidades. O curso de Reiki também, nós fizemos um curso de Reiki junto com a auriculoterapia, que também tivemos resultados positivos, sendo isso também podemos ser indicado como um modelo para outros ambientes corporativos. Os reikianos e os auriculoterapeutas vão poder atuar, como já estão atuando, né, já há um certo tempo, já estão atuando nos espaços da Fiocruz. Nós estimulamos também os reikianos na participação de coautores de trabalho, né? O reiki pode ser considerado uma ferramenta que estimula o campo de criatividade, com as atividades e as vivências que a gente também faz durante o reiki. E verificamos que nas aulas de reiki, hábitos alinhados à psicologia positiva expresso na alegria, né? Isso a gente via expresso nas pessoas que participavam da aula. Então, eu falo muito para os alunos, eu não estou aqui somente para dar uma capacitação, eu estou aqui para trazer uma filosofia de vida, né? Trazer um modo de ser, né? Então, observa uma crescente procura, não só da capacitação, como também do atendimento em relação ao reiki. Hoje atualmente, dentro do campus da Fiocruz, provavelmente a gente tem mais reikianos, né, do que 150, oriundos de diversas unidades e atuando em diversos setores. O trabalho com a técnica de reiki tem gerado a contribuição de uma rede contínua de interessados no desenvolvimento do autocuidado e na inclusão de grupos com pessoas portadoras de deficiência auditiva. Isso foi muito importante, porque até então os deficientes eles não procuravam muito o serviço, né, de práticas, e isso trouxe um despertar, uma possibilidade também de inserir esse grupo. A oferta contínua do reiki beneficia não somente os reikianos, mas os assistidos, numa ação solidária, observada antes e depois da pandemia. Pode passar? E aí eu não posso deixar de falar sobre os 5 princípios, como isso foi importante e é importante até hoje. Eu coloco os 5 princípios em todas as minhas aulas, no começo de todas as minhas aulas, e também em todos os atendimentos. Então, as pessoas levam esses princípios no coração quando termina a aula, quando inicia a aula. Somente por hoje não se zangue, somente por hoje não se preocupe, expresse sua gratidão, seja aplicado em seu trabalho, seja gentil com os outros. Então, o Mikao Usui foi bem iluminado quando ancorou esses 5 princípios, porque ele viu que trazia uma mudança, né? Trazia uma mudança de atitude para aquelas pessoas, e isso eu observei dentro da Fiocruz. Próximo. E aqui, para fechar, né, esse trabalho, aqui são alguns depoimentos de alunos, não dá para falar todos, eu trouxe apenas alguns exemplos, né, em especial, uma mestre, que já era mestre quando entrou lá na Fiocruz para fazer o reiki comigo, ela teve Covid, e ela relata que o reiki, quando ela estava internada lá no CTI, a autoaplicação foi assim, fundamental para a recuperação dela. Então, ela ficou 3 semanas, ela teve um momento muito grave, mas ela superou, e até hoje ela está bem, né? Ela faz parte do nosso trabalho. E o reiki, traz um equilíbrio nos momentos difíceis, é um divisor de águas, né? Então, aqui são os relatos dos outros reikianos. Próximo. Então, aqui é o nosso grupo, né? Nós temos a nossa chefe, que é vice-diretora de Desenvolvimento Institucional de Gestão, eu, a Vanice e a Marisa, né? Nós somos aí da assessoria de promoção
à saúde e cooperação social. Quem quiser conversar com a gente, mandar um e-mail, está o nosso e-mail aqui para a gente poder recebê-lo. Então, próximo. Não posso deixar de ter essa gratidão pelo convite, em especial ao meu mestre, né? Em especial ao meu mestre John DeCarli. Muito bem, então estamos terminando aqui essa apresentação, passamos um pouquinho aqui, ela deu uma aceleradinha também nessa parte final, mas acho que conseguimos contemplar aqui um pouco mais o tempo proposto, mas alegria aqui pela sua trajetória, pelo trabalho que vem desenvolvendo na Fiocruz com o Reiki, ótimas energias e ótimas sintonias. Antes ainda de terminar, deixa uma frase, então, já que a gente passou do tempo, e eu gosto de terminar com a fala dos nossos participantes, né? Deixa uma fala de sabedoria, alegria, alguma coisa que você queira deixar nesse momento especial. Bom, eu acho que é a gratidão, né? A gratidão, eu acho que é o que abre a porta, né? Então, assim, eu só posso agradecer a Rita Amorim, que foi a pessoa que abriu a porta dentro da Fiocruz para eu poder desenvolver esse trabalho. Encontrei, e essa energia do Reiki, ela traz isso para nós, né? Ela traz essa gratidão, é uma energia que abre as portas, né? Ela vai tocando o coração de cada um, transformando pessoas, né? Então, assim, eu acho que esse, para mim, é uma grande alegria de ser mestre e desenvolver esse trabalho dentro da Fiocruz. Então, eu só posso ser grata a todos e pelo convite também. Gratidão.